Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa suprir as deficiências de minha exposição. Então, meus caros, desejo a todos, antes de mais nada, um Feliz Natal, aproveitando que estamos na oitava. Então, é como se o Natal continuasse, né? São 8 dias comemorando aí esse período natalino aí na liturgia da igreja, né? Termina aí no dia da Mãe de Deus, né? A Teotoco, dia 1 de janeiro, né? Então são 8 dias aí comemorando o Natal. Então desejo a vocês e para a família dos que assistem ao canal, para todos, né? Todos nós cristãos, até para aqueles que ainda estão fora da igreja, né? Desejo para todos nós católicos que o menino Jesus nos abençoe. Então eu estive fora aí umas 2 semanas aí sem gravar vídeo, né? Muita ocupação aí na paróquia e outros projetos, né? Acabei não fazendo vídeo. Mas vou voltar agora, vou comentar este livro aqui com vocês, não somente pelas escrituras. Vou fazer como que um curso dele, mas não exaustivo, né? Não está presente aqui o do Dave Armstrong, eu fiz até um curso sobre ele aí no nosso canal. Vou colocar o link nos comentários dessa playlist aí do Dave Armstrong, um livro mais curtinho aí de 150 páginas aproximadamente. Esse daqui podemos dizer, um arrasa quarteirões aqui, 570 páginas aproximadamente, 560. Que lá no final, né, é índice onomástico, esse tipo de coisa, né? Não, mas acho que chega 560, chega assim a 570 páginas aqui. Esse livro aqui é uma compilação, na verdade, do Robert Sungenis. É um autor que foi mestre em teologia calvinista, ele era presbiteriano e se converteu à fé católica. Então já era um homem muito estudioso. E este daqui é provavelmente o melhor livro da modernidade sobre o assunto, né? O Sola Escritura contra os protestantes. Robert Sungenis tem outros livros, né? Ele tem uma trilogia contra os principais tópicos aí de confusão entre católicos e protestantes, né? Tópicos que causam desacordo, né? Esse daqui, né, que foi traduzido para o Brasil, não somente pelas escrituras. Ele tem outro, Not by Faith Alone, a questão da justificação, da graça, sola fide. Tem 800 páginas, talvez seja a maior obra dele, assim, não só de tamanho, mas até do conteúdo, né, onde ele pôs mais energia. E também tem esqueci o nome exato, uma para defender a Eucaristia. Eu acho que é Not by Bread Alone, não somente pelo pão, para dizer o seguinte, né, que ocorre realmente a transubstanciação, porque os protestantes no geral, claro, tem umas divergências entre eles, mas no geral eles acreditam que é uma, um simbolismo, né? O pão ali não vira realmente Nosso Senhor Jesus Cristo. Então tem um livro dedicado à Eucaristia também. Então este autor, ex-protestante, inclusive recomendado aí pelo Scott Hahn. Aqui tem uma introdução do Peter Crift, outro autor muito famoso. Então um autor muito renomado e pioneiro, né, desses convertidos, né? Ele se converteu, esqueci o ano exato, mas acho que foi, enfim, lá na década de 90 ele já estava escrevendo livros católicos, né? Esse daqui, salvo engano, de 1997. Posso estar me confundindo, mas já é um livro clássico, por assim dizer, né? Não vou achar rápido aqui a data dele.
E então vou tentar fazer um curso sobre esse livro. Fazer uma propaganda de mim, né? Lembrando que eu aceito trabalho aí, eu tenho editora, mas às vezes eu traduzo e reviso para outras pessoas. Neste livro aqui eu tive a graça de ajudar na revisão das ah, citações patrísticas. Vamos ver se foca aqui, né? Revisão Vinícius Dias. Então eu fui chamado e agradeço ao Alessandro, a edição Cristo e Livros. Nossa, não está focando aqui acho que não está focando aqui na câmera do celular, mas enfim, eu ajudei a revisar as citações patrísticas, aí, então eu colaborei neste livro, mas só neste ano eu comecei a lê-lo. Na verdade, eu não cheguei a terminá-lo, eu parei na metade aqui, mas já vou comentar algumas coisas. Não vou comentar exaustivamente, mas alguns pontos que eu acho interessante, que este livro aqui realmente destrói o solo escritura em vários níveis, né? Vou até comentar um pouco de como ele foi escrito. E este livro aqui, como eu disse antes, é como se fosse um compilado. Tem vários textos, estilos diferentes aqui. Tem vários autores também. O primeiro capítulo aqui, Sola Escritura, um projeto para a anarquia, capítulo escrito por Patrick Madry. Não sei a pronúncia exata, Madrid, em inglês, é o nome da capital da Espanha, né? Patrick Madrid. E, inclusive, vou comentar um pouco desse capítulo hoje, mas tem outros capítulos, né? São como que fossem livros independentes aqui do livro, né? Eles têm um estilo bem diferente um do outro, um tema diferente um do outro, né? Por exemplo, estou justamente, eu acho que no terceiro ou quarto capítulo, que é na parte que é como se fosse uma súmula de respostas às objeções. Então, este capítulo específico, capítulo quinto, escrito aí pelo Robert Sangenis, provavelmente. Ele pega citações de protestantes no geral, né, e escreve a sua resposta, né. Então são objeções dos protestantes à nossa visão católica de que há também uma tradição, ou enfim, uma resposta deles à nossa objeção contra o sola escritura, né? Também a discussão aqui da patrística, mesmo nessa questão de súmula de objeções, mas tem vai ter um capítulo a seguir próprio analisando os pais da igreja e a sola escritura, né? Então, muito interessante aí, né? Tem os prós e contras desse estilo, como são estilos diferentes, assim, né? Eu acho que você tem que estar sempre se adaptando um pouco aí, dar aquela quebrada de ritmo, né? Isso que eu quero dizer, né? Isso pode deixar a leitura um pouco menos corrida. Por outro lado, a vantagem disso é que enjoa menos, né? Alguns poderiam dizer, nossa, eu vou ler um livro de 600 páginas com estilo plano, igual do início ao fim, né? É como se fosse uma coletânea de livros aqui dentro, né? Então, a pessoa pode argumentar que enjoa menos, né? Mas, por outro lado, tem um pouco dessa quebra aí também, né? Que mais dessas observações gerais? Tem um pouco de tudo aqui, né? Análise dos versículos que fundamentariam só a escritura, análises lógicas, históricas, análise dos santos padres e etc, né? Tem um capítulo, eu não cheguei nele ainda, a opinião dos reformadores sobre a sola escritura,
Mas já adianto uma coisa, o Sola Escritura é um só nome para várias definições diferentes. Isso já ficou claro ao longo do livro e minha experiência também o mostra, né? Eu vou discutir com o protestante, cada um tem sua perspectiva do que é o sola escritura, né? E eles ainda falam, não, mas você não entende o que é sola escritura. É, Na verdade, talvez o católico esteja até num ponto de vista privilegiado, até desconsiderando aí colocando à parte a questão da fé, né? Porque, claro, né? Quem tem a fé verdadeira consegue, é iluminado por Deus, consegue ver mais longe, né? Mas até de um ponto de vista da razão natural, né? Nós católicos temos uma posição muito sólida e somos obrigados aí a conversar com inúmeros protestantes aí e de certa maneira somos atacados por todos os lados, temos essa visão geral do que é o protestantismo. Por que que acontece com o protestante típico, né, ou ao menos iniciante em sua vida? Ele nasce numa congregação e para ele a coisa mais óbvia do mundo, que aquilo que ele está aprendendo é a palavra de Deus indisputada e que o texto católico, a interpretação católica é uma invenção humana. Mas existem mais de... Claro, o número varia. Um número que parece vir de um protestante, então é algo confessado. Há pelo menos 8.000 grupos protestantes aí com variações doutrinárias graves aí, né? Questão de regeneração batismal, se o batismo regenera ou não, se o batismo é de criança ou não. São divergências assim que coloca a pessoa num dilema. Se ela fica de um lado, pode o outro, ela tem que escolher um lado porque se um lado tiver certo, o outro muito provavelmente será pecado também, né? Questão do batismo aí adulto e infantil, né? Se o batismo infantil não é válido, então é, então a pessoa muito provavelmente vai ficar sem batismo em toda a sua vida, né? Porque batiza quando criança e, e cresce na segurança de estar batizado enquanto não se está, né? Então a pessoa acaba, no final das contas, morrendo sem o batismo, porque pensou que já havia sido batizada. Por outro lado, se ela deixa para se batizar adulta, há o risco de negligência, né? A pessoa crescer sem a graça de ser cristã e corre até o risco de morrer também sem o batismo, né? Porque, claro, né? É raro morrer até os 20 anos, mas é um risco, né? Isso a gente supondo que a pessoa vai se batizar aos 18, 20 anos, sei lá, né? O batismo adulto aí, né? Mas tem uns também que se batizam aos 30, 40 anos. Então esse tipo de discussão coloca a pessoa num dilema, né? Não são como as discussões católicas aí que há um pouco de divergência de doutrina, mas não a nesse nível, né? E não coloca a pessoa num dilema, né? Bom, fazer uma propaganda breve aí da editora Assunta, né? Então adquiram aí o livro aí na descrição, comentar as 15 orações de Santa Brígida. Incentive aí a nossa editora aí um livro devocional aí sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo com as orações de Santa Brígida. E também Nossa Senhora de La Salette, outros fatos extraordinários também presente aqui na descrição. Temos o curso de Teologia Cético-Mística, link na descrição, curso totalmente gratuito no YouTube, sem assinatura também, você não precisa me passar o seu endereço de e-mail,
Porque tem uns que são gratuitos, mas também pega o seu e-mail aí, né? Então você pode assistir tranquilo, né? Eu só não tirei propaganda porque é automático aí, né? Na verdade, eu nem ganho com propaganda de YouTube, porque é o próprio YouTube que coloca, né? Então, isso daí eu nem tenho poder sobre isso, né? O YouTube coloca automaticamente a propaganda aí. Bom, vamos comentar um pouco. Como eu falei, não vou comentar exaustivamente. Vou deixar o link nos comentários aí, o curso onde eu comentei o livro do Dave Armstrong, 100 argumentos bíblicos contra o solo escritura. Lá eu comentei o livro todo, mas aqui, por ser muito grande, muito difícil, vou fazer só algumas observações gerais. Então, o primeiro capítulo aqui do Patrick Madry é um capítulo mais geral, mostrando os erros filosóficos da sola escritura, né? Por exemplo, se tudo que é necessário para salvação ou é de fé, porque também tem as variantes, né? Mas vamos partir da definição de que tudo que é necessário à salvação está na Sagrada Escritura. Então, o sola Escritura, para esse princípio ser coerente, é preciso que ele próprio se encontre nas Escrituras. Então, esse é o primeiro aspecto lógico. É até muito evidente aí para as pessoas. Eu acho que se a pessoa não aceita essa verdade aí, das duas uma, ou ela não tem formação lógica, assim, né? Uma pessoa que não tem o tato com a vida intelectual, ele fala de uma vida intelectual básica, assim, né? Não precisa ser um grande intelectual, né? Para saber esse mínimo de lógica aí, né? Ou a pessoa realmente está desesperada tentando provar o seu próprio ponto aí, mesmo que tenha que abdicar da lógica aí, né? Então, só a Escritura exige que ele próprio esteja presente na Bíblia, né? Aos fatores históricos, né? Ah, é, por exemplo, essas milhares de divisões protestantes aí, né? Falei da Sagrada Eucaristia, alguns protestantes creem na presença real, outros não. Os luteranos creem em alguma espécie de presença real. Já muitos outros grupos geralmente consideram a Eucaristia simbólica aí, né? Então, há uma grande divergência aí, né? E aí, novamente, né, se Deus está verdadeiramente presente na Eucaristia, seria falta de respeito não reconhecer esse dom. Por outro lado, se ele não está, quem acredita na presença real está praticando idolatria, né? Então, esse é um ponto que coloca um dilema para a pessoa, né? E há várias e várias outras divergências protestantes bem graves. Inclusive a divergência até sobre o próprio sola escritura, né? Alguns acham que é suficiente, tem o conteúdo suficiente para a salvação, outros que acham que tem tudo, você não pode ir além aí, né? Também o grau de perspicuidade, que seria o aspecto e a propriedade da clareza da sola escritura, né? Dizem eles, né, que a Bíblia é perspícua, isso quer dizer clara nos seus ensinamentos essenciais, mas há divergência sobre isso, há uma perspicuidade geral, então todo mundo que sabe ler e é capaz de rezar seria capaz de encontrar ali os elementos essenciais da fé. Mas há uma perspicuidade douta, por assim dizer, né, que a Bíblia só seria capaz de ser entendida por quem tem uma formação mais sólida aí, né,
saber eventualmente o grego, o hebraico, que a pessoa tem a formação mesmo em teologia, né? Então isso é uma coisa que divide protestantes também, né? Esse argumento até não é usado aqui no livro até agora, né? Mas eu tô trazendo essa informação de fora aí, né? Que eu acho um aspecto importante ser explorado aí. Bom, o que eu queria trazer hoje, né? A falácia da Bíblia contra a igreja. Não, isso daqui. Falácias cometidas pelos protestantes ao argumentar em favor da sola escritura. Página 36. Então aqui o Patrick Madry vai afastar as críticas à visão católica feita pelos protestantes, assim, né? Esse capítulo aqui, né, como já disse, é uma visão geral, né? Então ele apresenta brevemente versículos que sustentam a visão católica para afastar, enfim, né, a desconfiança inicial dos protestantes. Falácia da palavra de Deus. Nunca fale em conversações com evangélicos e fundamentalistas sobre a autoridade bíblica. Este argumento sempre aparece na página 30, 36 aí. Quem quiser acompanhar, estou precisando rever a câmera aí. Não está focando aqui. O protestante erroneamente assume que toda vez que a sentença palavra de Deus aparece nas Escrituras, ela quer dizer Bíblia. Na verdade, na maioria das vezes, quando prestamos atenção ao contexto da passagem, vemos que a palavra de Deus não se refere às Escrituras, mas sim a Cristo, a lei, aos desígnios criadores de Deus e à pregação apostólica e profética. Isso daí, bom, para quem acompanha o canal aí, né, isso daí já é bem conhecido já. O Túlio Cristofoletti, acho que é o sobrenome dele, espero não estar errando. Aliás, ele também ajudou a revisar, até traduzir o livro, né? Ele tem o livro Nó Górdio e o Ovo de Colombo. Ele até faz um estudo sobre o real significado de palavra ao longo da Bíblia, né? Olha lá, Túlio Cristofoletti, graças a Deus acertei o nome dele. Sobre o real significado de palavra na Sagrada Escritura, né? Ou melhor, o significado do contexto, né? Claro, tem várias acepções aí. Em verdade, estamos em busca da mais comum, ou se exclui a palavra oral para se concentrar na Sagrada Escritura, né? Não lembro do número exato, sim, posso até consultar depois, mas vamos colocar assim que por volta de 75% significa palavra oral, né? E não a palavra escrita, né? Então, quando se fala de palavra de Deus, é mais comum a Bíblia se referir à pregação, né? E ele tem, no apêndice, ele tem o estudo certinho, apresenta as citações, os versículos e comenta, não, aqui o contexto é da pregação. Aí alguns outros contextos, palavra pode significar Bíblia também, né? Mas, enfim, né? Essa daí é uma confusão super comum dos protestantes. Na verdade, isso daí até seria um argumento contra o sola escritura, né? Pois, como dissemos, geralmente não significa Bíblia, mas sim a pregação e da tradição, né? Lucas 3, versículos 2 a 3. Sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, a palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Aqui o termo se refere à inspiração recebida por São João Batista, enquanto ele era enviado para pregar o evangelho de arrependimento e preparação para o Cristo. Então, palavra pode significar inspiração interior, né? Lucas, capítulo 4, versículos 44, capítulo 5, versículo 1.
e pregava pelas sinagogas da Judéia, certa vez em que a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus. Jesus pregava aqui no caso. Ouvir a palavra de Deus, então se refere à pregação. E tem outros aqui, né? Lucas, capítulo 8, versículo 11 a 15, João 1, versículo 1, 14, a palavra de Deus, né? A gente que acompanhou o prólogo no Natal aí, né? Da encarnação. Palavra se refere à segunda pessoa da Santíssima Trindade que se encarnou, né? O Verbo de Deus. Atos 4, versículo 31. Tendo eles assim orado, tremeu o lugar onde se achavam reunidos, e todos ficaram repletos do Espírito Santo, continuando a anunciar com intrepidez a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus anunciada, né? 1 Tessalonicenses 2, versículo 13. Nossa, esse daqui é muito bom, até para decorar, né? Vejam só. Escutem só, melhor dizendo. Por esta razão é que, sem cessar, agradecemos a Deus por terdes acolhido a sua palavra, que vos pregamos, não como palavra humana, mas como na verdade é, palavra de Deus, que está produzida e feita em vós, os fiéis. Então, lembrando aí, né, o Novo Testamento aí começou a ser escrito pelos livros de São Paulo, os primeiros livros são dele. Tem que ver a cronologia certa. Acho até que as cartas aos Tessalonicenses são as primeiras mesmo, salvo engano. E ele diz, né, a palavra que vos anunciamos, né? Não havia palavra escrita do Evangelho ainda, né? Então não tem nem como dizer que ele estava pregando algo que já estava escrito, né? Que já seria uma interpretação um tanto quanto suspeita, né? Aqui Paulo está especificamente apontando para a tradição oral, não para a escritura, que foi a sua primeira epístola aos Tessalonicenses. Então, esse daqui é um dos versículos fundamentais a favor da tradição, até é importante decorá-lo. Hebreus 11, versículo 3, foi pela fé que compreendemos que os mundos foram organizados por uma palavra de Deus. Por isso é que o mundo visível não tem a sua origem em coisas manifestas. Seguramente nenhum protestante vai postular que o mundo foi criado pela Bíblia. E até brinca aqui, né? Se ele o fizer, fuja o mais rápido possível. Então, é isso, né? Na verdade, tem 5 itens como posso dizer, né? De falácias contra nós católicos com os devidos versículos, né? Vou tentar fazer os vídeos em 30 minutos aí, né? Então, já vou encerrar por hoje. Tratamos então das falácias da palavra de Deus. Então que se fique muito claro que palavra na Sagrada Escritura pode significar também a tradição de Deus, ou a segunda pessoa da Santíssima Trindade, a lei, mas não necessariamente a Bíblia, né? E esse daí é um erro muito comum dos protestantes. Perguntamos a eles quais são os versículos que provam só a Escritura, e 99% são versículos onde se elogia a palavra de Deus, se elogia o Evangelho. Aí também tem essa questão, né? O Evangelho é só o que está escrito, ou o Evangelho também é a palavra pregada? Então, confusões desse nível aí, né? Que chamamos de petição de princípio, né? Estamos justamente discutindo aí o significado de palavra, né? É um tema relacionado aí a questão da sola escritura e sobre haver ou não uma tradição divina. Então, isso daí é justamente o que está sendo investigado, né? Então, você não pega um versículo falando de palavra de Deus e joga isso nessa discussão específica, né? Porque a gente tem que ver o sentido dessa palavra, né? Se ela compreende a tradição ou se é somente a Bíblia, né?
E aqui foram alguns exemplos para ficarmos seguros de que palavra compreende também a noção de tradição e pregação. Então é isso, meus caros. Até a próxima. Vou continuar então a selecionar alguns trechos aqui deste livro muito bom. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.